Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, que nessa semana vai tratar sobre saúde dos idosos. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, conceder dicas e orientações, é com muita satisfação que nós recebemos a médica geriatra Clarícia Molossi e o educador físico pós-graduado em Fisiologia e Prescrição do Exercício Clínico, Felipe Bolli. Sejam bem-vindos, boa noite. Obrigada, um prazer estar aqui. Doutora, quando essa preocupação com o envelhecimento saudável, né, se torna mais frequente, você acha que as pessoas estão mais preocupadas com esse assunto? Como você visualiza assim, esse cuidado mesmo com a qualidade de vida? Tudo bem, Isabel. Então, assim, como eu sou geriatra, né, eu acabo tratando esse público, a gente tem visto realmente uma preocupação bem maior ultimamente, né, principalmente nos últimos anos, né, ainda mais depois do Covid, né, em permanecer saudável, que é um desafio. E o pessoal sempre pergunta assim, com que idade, como é que faz para começar? Na verdade, não tem uma idade. Todo mundo pode começar a ser saudável desde criança, basta querer. O que a gente vê é uma demanda maior quando a gente fala que a água bate na bunda, né? Depois dos 60, 70, quando começam a aparecer várias patologias e principalmente limitações, aí que a pessoa começa a se preocupar realmente com o envelhecimento, né? Até os 40, 50 a gente vê muita questão de prevenção, exames, check-up, mas não vê muito, de repente, nessa preocupação de 40, 50 anos para frente, né? Então, é isso que eu tenho notado, assim, que depois dos 60 o pessoal se apavora mais, eu acho que depois do Covid isso se acentuou, mas a gente ainda não tem uma prevenção para os mais jovens ainda, né? Que seria o ideal, né? Com certeza, considerando a expectativa de vida, né? Com certeza. É essencial começar cedo. Quanto antes, melhor. Perfeito. E em meio a esses cuidados, o que você destacaria, né? De bons hábitos, enfim, que desde a juventude ali já podem fazer diferença lá na frente, numa idade mais avançada. Parece clichê a gente ficar falando, mas não tem como falar de prevenção e saúde sem atividade física e sem uma boa alimentação. Eu acho que esses são os dois, digamos assim, pilares principais, tá? Começar cedo e ficar preocupado a longo prazo. Né? Que eu acho que é isso que é uma coisa que falta ainda para o pessoal. Eu estou bem, meus exames estão em dia, estou me sentindo bem, estou fazendo meu check-up, mas o pessoal não fica pensando daqui 30, 40 anos, principalmente essa parte motora, né? Como é que vai ser o músculo, como é que vai ser meu osso, como é que vai ser meu desempenho muscular daqui 30, 40 anos. Eu acho que essa está sendo a maior dificuldade, assim, e dica de ficar de olho nessa parte, assim. E não tem, mais uma vez, a boa alimentação e atividade física é imprescindível. Com certeza. E esse olhar, ele também parte não somente dos idosos, mas das pessoas que cercam ele, sejam os familiares, os amigos, os vizinhos, enfim, as pessoas que estão por perto, certo? Como que você visualiza essa preocupação mesmo e a importância de ter alguém por perto, enfim, dando esse subsídio? Muitas vezes, quem nota essa piora clínica, essa piora de saúde é o familiar, né? O filho que vê o pai que antes fazia determinadas coisas não consegue mais fazer, não consegue executar da mesma maneira, e aí ele que acaba dizendo, pai, tu tem que ir no médico, pai, tu tem que ir no nutricionista, pai, tu tem que fazer atividade física, né? A gente ainda vê bastante os filhos fazendo isso, né? Mas tem pessoas que não têm mais filhos ou não têm filhos, os filhos moram longe, e aí os vizinhos, os amigos que acabam desempenhando esse papel, né? Então, é importante, sim, para quando o familiar notar alguma diferença, procurar ajuda o quanto antes. Com certeza. Que sempre tem o que fazer, eu sempre digo, sempre tem o que fazer. Com certeza, é uma preocupação constante, deve ser permanente também, né? E em meio a essa questão do cuidado, há grupos, né, que estão cada vez mais comuns, eles já existem há muito tempo, seja especificamente da saúde, de convivência, enfim, que fazem a diferença. Como que você vê a importância dessas atividades? Agora é um ponto que eu não posso nem falar muito, assim, é só dizer, meu Deus, como faz falta, porque
com a Covid, como esses grupos acabam quase se extinguindo, né? Foi extintos por um bom tempo, bem dizer, ficou 1 ano e meio tudo parado ali, agora que está querendo retomar. A gente que trabalha mais com paciente idoso, a gente notou muito essa diferença. Eles adoeceram muito durante a pandemia, né? Tanto de saúde física quanto mental. E o paciente que era bem, a gente vê que ele teve uma piora de desempenho, né? Então, a gente vê a importância desses grupos. A gente já sabia da importância deles e agora o Covid aí veio para sacramentar que é necessário, sim, esses grupos, né? Faz muita diferença, muita diferença. Com certeza. Bom, Felipe, você que atua no setor de medicina preventiva da Unimed, gostaria que você pontuasse um pouquinho em todas as ações que são desenvolvidas por lá, como que os idosos podem participar e manter aí a qualidade de vida e bem-estar. Boa noite, Isabel. Obrigado pelo convite. Então, como mencionado pela doutora Clarissa, né, o grupo de atividade física ele é de extrema importância, não só pós-Covid, mas também por toda a questão física, social que o idoso acaba sendo envolvido. Dentro da Unimed Erechim existe um programa chamado Medicina Preventiva. Ele é uma equipe multiprofissional da área da saúde, formado por médicos, por enfermeiras, educador físico, nutricionista, psicóloga. E dentro dessa equipe multiprofissional, a gente faz um olhar de equipe com planos de ação. O que a gente pode fazer para desenvolver uma melhora do quadro clínico, então, do paciente idoso. Então, a gente sempre preza por encaminhamento médico. A partir do momento que ele vem direcionado pelo médico, o médico dá um ok de que ele está apto a fazer atividades, ele passa por algumas avaliações. Essas avaliações permitem, então, fazer um diagnóstico também, né, associado ao diagnóstico médico, mas aquilo que a gente pode, enquanto equipe, fazer por melhorar a qualidade de vida, né, desse paciente, desse aluno. E aí a gente começa a desenvolver atividades como acompanhamento físico. Ele realiza exercícios físicos conosco 2 ou 3 vezes por semana. Ele passa por uma avaliação nutricional e, na sequência, ele passa por uma reeducação alimentar, então, por meio de uma dieta. A enfermeira acaba acompanhando pressão arterial, batimentos cardíacos, faz toda uma parte de prevenção de quedas, e a psicóloga, então, entra com esse suporte, né, da área emocional. Então, essa equipe multiprofissional, sempre com o eixo do médico atuando junto com a equipe, tem como principal característica a qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida, né, dos nossos pacientes idosos. E esse acompanhamento é muito importante, né, Felipe, doutora, seja em qualquer atividade, quer dizer, vai fazer exercício físico, ter um acompanhamento, umas orientações para evitar problemas. E quais os cuidados que você sempre salienta? Exatamente. E se falando de exercício físico, a gente sabe o quanto ele é importante, né? Nos dias de hoje ele ganhou muita força. Antigamente o exercício físico ele tinha uma contraindicação aqui, outra lá, mas com o passar do tempo, dos estudos, se comprovou a eficiência do exercício físico e o quanto ele é benéfico. E juntamente, como a doutora mencionou antes, com alimentação saudável, com um sono adequado, né? Com uma atividade psicológica associada, ele é de extrema importância, principalmente para o idoso. Então, claro que partem de alguns cuidados. Faz-se necessário fazer uma avaliação física, o profissional vai conseguir conduzir, se falando de volume e intensidade de treino, quantas vezes por semana ele vai treinar, se ele tem alguma patologia articular associada, um problema no joelho, na coluna, no tornozelo, no ombro, como eu vou proceder com essas atividades com ele, né? Então, a intensidade do treino, qual é a carga que eu preciso iniciar com esse beneficiário, com esse idoso, e aí sim, pensando, né, a médio e longo prazo, na melhoria da condição clínica dele e associada, né, a toda a melhora física no que diz respeito ao condicionamento cardiorrespiratório, à força, ao equilíbrio, à coordenação, que isso tudo vai ajudar a desenvolver para que ele não venha, né, a ter uma queda, por exemplo, né, uma possível fratura, né, doutora, isso acaba fazendo com que a qualidade de vida dele, a expectativa de vida dele, ela fique realmente reduzida. Certo. Falando em quedas, em lesões, enfim, que podem levar e comprometer muito a qualidade de vida dos idosos, doutora, como que a gente pode orientar, enfim, e dar esse alerta, inclusive, seja para os idosos, para os familiares, em relação a cuidados dentro da própria casa, no terreno da casa, enfim, que podem auxiliar? Muitas pessoas têm o hábito de colocar enfeite, colocar tapetes, enfim. Qual que é a sua orientação nesse sentido? Isso quem faz muito bem é a enfermeira Ana, lá na Unimed, que ela faz todo esse trabalho de risco de quedas, de auxílio, né? Eu vou fazer só um parênteses, uma coisa que é importante, que quando a gente fala de prevenção, atividade física, é personalizado.
Cada paciente é um paciente, cada paciente tem um quadro, né? Vai ter uma evolução, então a gente tem que respeitar essas condições, tá? E quanto à questão de quedas, tem coisas mesma coisa que a gente fala, né? Um clichê. Tapetes que não tem antiderrapante, aumenta risco de cair, porque o idoso tende a ter uma marcha mais arrastada, ele não faz o levantamento do pé, né? Então ele faz aquela caminhada mais curta e um pouquinho mais arrastada, ele não faz a elevação do pé e acaba tropeçando nesse tapete. Ou pisa e resbala, né? Outra coisa é um calçado fechado, confortável, né? A gente sempre diz que tem que ser preso na frente e atrás. Esse seria o ideal, tá? Barras de apoio em corredores e em banheiro, imprescindível. Tentar com o paciente que tem muita dificuldade de ficar em pé sozinho ou se sente tonto, botar um banco para tomar banho, para na hora que vai lavar o pé, na hora que vai lavar a cabeça, né, para não cansar e também para diminuir o risco de quedas. Eu acho que as barras, um tapete, retirar tapetes, um calçado bem confortável, um banquinho do banheiro para poder sentar, eu acho que já ajuda bastante. E, claro, depois tem as adaptações individuais, né? Que daí eu acho que eu não vou detalhar aqui, mas de maneira mais ampla, assim. Pacientes com muita dificuldade de caminhar, as órteses que a gente chama, né? Bengala, andador, auxiliam bastante, dependendo de cada caso. A questão das escadas também, eu acho, doutora, né? Outro risco, os degraus. Eles têm muita dificuldade, né? Até porque eles também têm um envelhecimento da visão, da audição, a própria percepção, que a gente chama, né? A sensibilidade, às vezes, do pé não é a mesma. Então, essa noção de profundidade eles perdem. Então, exato, onde tem muito desnível na casa, a gente pede para evitar, tentar desnivelar. As casas antigas têm muito isso, né? Da cozinha para a sala tem um degrau, da sala para o banheiro tem outro degrau. E tem famílias que já adaptaram com rampas, né? Diminui bastante o risco de quedas aí nas escadas também. Perfeito. Bom, se a gente pudesse também salientar alguns sinais de alerta, né? Mais propriamente para as pessoas que estão por perto, de percepção de que algo está diferente, algo que mudou. Claro que são muitas as coisas, mas o principal que não pode fugir, digamos assim, não pode passar despercebido, sejam pessoas idosos que tomam mais medicamentos ou até mesmo os mais saudáveis que não têm tanto essa necessidade, né? Como que você vê aí esses pontos? A gente fala ali de sinal vermelho, né? Tem um pisca-alerta vermelho, tipo, vai dar problema. Vamos correr na frente. Paciente que caiu, não teve ninguém empurrou, não bateu, que foi uma queda realmente acidental ou não se sabe como foi a queda, esse paciente pisca o alerta vermelho, tá? Mesmo que ele caminhe diariamente, mesmo que ele faça exames, que ele aparentemente esteja muito bem. Paciente que caiu, independente da idade, né? Vamos falar só de muito idoso, 50 anos, 60 anos, caiu, já é um alerta, né? Pacientes que vêm perdendo peso, principalmente massa muscular, que é uma tendência com o envelhecimento, mas que tu vê que isso vem acontecendo de uma forma progressiva e rápida, abre o olho, esse paciente vai ter um aumento de risco de queda, né? Pacientes que têm muita mudança de pressão, quando está sentada é uma pressão, fica em pé a pressão baixa, digamos assim. Tontura, e quanto mais medicamento, maior o risco. Né? Tem muita interação e tem muito medicamento que aumenta o risco de queda por si só. Certo, vale sinal de alerta mesmo. Felipe, gostaria que você também pontuasse mais algumas dicas, então, focadas aí na prática de exercícios, né? Que, sem dúvida nenhuma, são aliados importantes da saúde. Perfeito. A principal dica é a eliminação do sedentarismo, né? Nos dias de hoje, é praticamente inaceitável as pessoas ainda serem sedentárias. Isso tem um risco cardíaco muito aumentado, né? A gente está falando hoje especificamente dos idosos, risco de queda, mas a gente sabe que o sedentarismo ele está muito mais propenso a desenvolver um diabetes, uma hipertensão arterial, um problema cardíaco, né? Qualquer patologia. Então, a eliminação do sedentarismo ela é primordial. Se trabalhar, né, com os idosos no trabalho de força, isso é extremamente importante, né? Associado àquilo que a doutora mencionou anteriormente, o fato de você conseguir fortalecer a musculatura de um idoso vai fazer com que ele tenha muito mais força para as atividades da vida diária, né? Como subir uma escada, se deslocar de um cômodo ao outro, isso vai fazer com que evite, né, futuras quedas. O trabalho de coordenação, de agilidade, essas pequenas variáveis, né, que
para nós hoje são situações fáceis, atividades fáceis de executar, para o idoso já não é tão simples assim. Então a gente precisa estar atentos a esse tipo de trabalho, fazer com que eles passem por essas atividades, né, para que melhorem realmente as atividades da vida diária num todo, né, e tenham com certeza uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza. Bom, doutora Felipe, gostaria de agradecer novamente a participação de vocês no Equilibre-se e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, a gente que agradece. Muito obrigado pela oportunidade. E desse modo nós encerramos o Equilibre-se desta semana. Você recebeu as dicas da doutora Clarissa, do Felipe e sabe aí como obter mais qualidade de vida e envelhecer com saúde, que é essencial. Agradeço também a sua companhia e desejo a todos um ótimo fim de semana.